Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a marca da besta e sobre as suas 7 cabeças. Primeiro de tudo, irmãos, é necessário entender que para conhecer a marca da besta, para calcular ela, é preciso calcular as 7 cabeças. É preciso conhecer as 7 cabeças da besta. Porque a besta que tem a marca que revela o número do seu nome, ela tem 7 cabeças. Como é que eu vou entender sobre a marca da besta se eu não calculo as cabeças? As cabeças são reinos, certo? Isso significa que se eu calcular as cabeças da besta de maneira errada, eu não vou descobrir a marca. Eu vou dar o cumprimento dessas coisas lá no passado e de maneira errada, sem pé e sem cabeça, como muitos católicos fazem. Não são somente católicos que fazem isso. Alguns irmãos dão os nomes para cabeças da besta como se fossem imperadores de Roma. Então tudo é lá para o passado. É uma coisa bem desconexa. Mas tem pessoas que fazem isso. Então, irmãos, as cabeças da besta são impérios. Impérios que se colocaram contra o povo de Deus. O primeiro império a escravizar o povo de Deus foi o Egito. O Egito se colocou contra Deus. O segundo império foi a Assíria. Escravizou o povo de Deus também. Levou cativo o povo de Deus. E quando Deus vai falar da Síria, ele fala que o primeiro reino a devorar o povo de Israel foi a Síria. E depois veio Nabucodonosor e desossou eles. Deus não conta o Egito porque no Egito eles já eram escravos. Ali Deus está contando a partir da Síria porque ele está levando em conta a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Eles eram escravos, foram oprimidos. Aí Deus entrou em aliança com eles, deu a lei. E por isso que Deus está contando a partir dali. Mas o primeiro império a se colocar contra Deus e contra o povo de Deus foi o Egito, depois a Síria, depois Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia, depois Roma e depois veio o 7º império, o Império Otomano. E aí vai vir agora o 8º rei. Na nossa Bíblia está falando 8º rei, mas é reino. Rei é reino. Quando você vê o chifre pequeno, é um homem. Ele recebeu olhos como de homem e uma boca arrogante. Só que esse rei tem um reino. Todo rei tem um reino. Ele também é chamado de príncipe. O anticristo é colocado tanto na figura de príncipe como na figura de rei. Depende do ângulo que Deus está querendo revelar a situação. Entendeu? Porque é muito revelador essa parte da história. Então, irmãos, tudo que foi falado em Apocalipse 13 está sendo explicado em Apocalipse 17. Quando você vê o anjo falando em Apocalipse 17, aqui há uma mente de quem tem sabedoria. A palavra na nossa tradução está sentido, né? Aqui é o sentido de que há sabedoria. Mas no grego está aqui está uma mente, a palavra é mente, de quem tem sabedoria. E ele ensina você a calcular as cabeças da besta. Aí o anjo diz, as 7 cabeças são 7 montes, que são 7 reis. E fala também 7 reis, não quer dizer que são 7 colinas. Quantas vezes a gente foi procurar colinas? Não está falando de colinas. Aonde está escrito colina na Bíblia? Está falando montes. E montes, profeticamente, são reis. O que Deus está revelando ali é que montes está sendo contado como reis. Lembra quando Deus fala para Ezequiel, vai Ezequiel e profetiza contra os montes de Israel? Ele fala filho do homem, né? Profetiza contra os montes de Israel. Deus não estava mandando Ezequiel profetizar para a montanha. Deus estava mandando Ezequiel profetizar para os reis de Israel. Tanto Ezequiel como Jeremias, eles foram tomados de profetas para as nações. Deus fala isso. Então, profetiza para os montes é profetizar para reinos. Antes eu pensava que Deus estaria dando a localização da Grande Babilônia através das colinas. Aí estava olhando para o Vaticano, lembra? A gente conta as 7 colinas do Vaticano. E Deus não está falando isso. Deus está dando a localização da Grande Babilônia, da besta, através de vários textos dos profetas, menos através de colinas, porque o anjo diz, as 7 cabeças são 7 montes, que também são 7 reis. Está revelando que montes são reis, e tanto é que ele fala, 5 caíram. As colinas do Vaticano não caíram, as colinas de Meca não caíram. Agora tem pessoas procurando as colinas em Meca. Irmãos, vocês acham que Deus está dando a localização de algo tão importante através de uma coisa que qualquer um pode observar? É só olhar para uma cidade que tem 7 colinas. Essa daí que Deus está falando. Claro que não é assim que se calcula as cabeças e nem a marca da besta. O que o anjo está dizendo é que 5 cabeças caíram. Uma ainda existia, que era o Império Romano, profecia no tempo atual. E a outra ainda não veio. Quando viesse tinha que durar um pouco. Não fala tempo ali no grego, mas fala um pouco.
E a oitava cabeça seria a besta, porque fala: a besta que viste era, não é, mas aparecerá. Ela é também o oitavo rei. Agora para pensar, que sabedoria há em você olhar para uma cidade hoje pela internet e olhar 7 colinas? Que sabedoria há nisso? Aí você pode dizer: mas Luiz, não é só 7 colinas. Olha a roupa dos papas, olha o cálice deles, olha o que eles fizeram no passado. Tá aí, fizeram no passado. Não estão fazendo agora. No passado fizeram isso. E eles não cumprem as características dos profetas Naum, Obadias, Sofonias, como eu tenho falado nos vídeos. Você que assiste meu canal, você está vendo. Irmãos, papas, Roma Papal, Igreja Católica, Vaticano, não cumpre as características do reino da Síria. Não cumpre. Não é de me admirar que essas pessoas não leem os profetas. Eu duvido vocês encaixarem Vaticano, Roma Papal, 7 papas e não sei mais o que, com o que está escrito em Naum, com o que está escrito em Obadias, Sofonias, com o que está escrito em Joel. O reino que há de se levantar, que é o oitavo rei, o reino do anticristo, é o reino da Síria. Tem que cumprir características semelhantes ao reino da Síria. E o único reino na terra hoje que cumpre essas características é o Islã. É o islamismo. Eles que têm um livro blasfemando contra Deus, eles que estão passando a Igreja Católica e a Igreja Evangélica em números, eles que estão por toda a terra, eles que blasfemam contra Jesus, eles que negam o Pai e o Filho. Alguns deles que matam os cristãos, matam até pessoas que não são cristãos, porque não aceitam o Deus deles. Eles que fazem decapitação de cabeça. Lembra que João viu os que foram mortos, degolados, decapitados pela palavra do testemunho que deram? Não adoraram a besta e o seu nome? Aí, tá dando as características do oitavo rei. Características de como eles matam as pessoas que não querem se submeter a um outro Deus. Então Deus fala que há sabedoria porque é preciso olhar para toda a palavra de Deus, desde o começo da palavra, passando por todos os profetas, não deixar de lado os profetas de 3 capítulos, de 2 capítulos, de 4 capítulos, porque eles falam muito mais do anticristo do que os profetas maiores. Eles falam coisas que não vão estar escritas nos profetas maiores. Você tem que passar por todo o Novo Testamento e comparar a palavra de Deus com a história. Tem que estudar a história, tem que ir para a internet, pesquisar. Deus usa a geografia e a história em conexão com a palavra. Quando você estuda a palavra, você se sente na obrigação de estudar um pouco de história e geografia, porque há pelo menos 2 tipos de se interpretar os nomes na palavra de Deus. Ou você olha para o significado do nome, ou você olha para o significado geográfico do nome. Eu já dei alguns exemplos no vídeo passado. Isso é muito interessante. Abraão, tem algum significado o nome dele? Tem. Abraham, pai de nações. Mas tem algum significado geográfico? Não tem. Agora, Israel, esse tem significado. Tem tanto significado no nome como significado geográfico, terra de Israel. Você olha para Magog. O que significa Magog? Pode ter algum significado que os dicionários nos dão, mas a gente não consegue ver isso com exatidão na palavra. Yeshua. Yeshua significa salvação. Tanto é que quando você vai ler a palavra salvação no hebraico, está ali semelhantemente a palavra do nome do Filho de Deus. Yeshua, Yahshua, Ashua. Está ali essa palavra. Tem significado no nome, mas não tem significado geográfico. Agora Magog tem um significado geográfico. Não significa nada, eu não vejo nenhuma outra relação com a palavra Magog na palavra, mas tem um significado geográfico. Meseque. Meseque pode ter algum significado que eu não lembro agora, mas também tem um significado geográfico. Meseque, norte, nordeste de Israel. E Egito, Mizraim. Eu conheço bem o significado geográfico, sul de Israel. Entendeu? Então é assim que se interpreta os nomes. E os reinos, tem que calcular assim. Então assim eu vejo coerência quando Deus fala que há uma mente de quem tem sabedoria. E quando vai falar das cabeças da besta, ele fala 5 caíram. Você ia ter que investigar na história. 5 cabeças caíram. E Deus já dá um ponto pra gente, porque ele fala, uma existe. Teria que ser Roma. Está falando de reinos. A outra ainda não veio. Então a partir de Roma a gente ia começar a calcular os reinos. Se você calculasse de Roma para trás, você iria encontrar Grécia, Pérsia, Babilônia, Assíria e Egito. São potências, irmãos. Impérios que dominaram o mundo, mas que haviam perdido o poder.
Roma estava no poder. Sendo assim, o que Deus falou em Apocalipse 13 iria ser explicado com mais detalhes em Apocalipse 17. Como se faz para descobrir a marca da besta? Calculando as suas cabeças. E calculando as cabeças, a gente ia ter que estudar a palavra de Deus. Ia ver contextos históricos, revelando o futuro. Ia ver Deus usando a Síria como marca do último reino, um império que vai ser revivido. E aí, irmãos, a gente ia encontrar características do Império Assírio no 8º reino. É assim que se calcula a marca da besta, calculando as cabeças, olhando para a história. Tem irmãos que é incrível. Você começa a mostrar tudo isso, toda a profecia, você começa a conectar os profetas, começa a mostrar tudo o que estava na palavra, começa a desconectar o que aparentava ser. Você começa a mostrar para eles o que o Islã está fazendo no mundo. Você começa a falar para eles sobre a lei Sharia. A lei Sharia, ela cumpre as características de um reino que não tem amor pelas mulheres. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Essa é a lei Sharia. Está falando a respeito do reino do anticristo. Quando fala que ele não terá respeito ao amor das mulheres, não está falando que ele vai ser um gay. Não está falando a respeito de um só personagem. Esse personagem é um reino. Se ele fosse gay, homossexual, então todos os seus seguidores, as nações, teriam que ser induzidas ao homossexualismo. Teriam que ser inclinadas às leis do rei. Entende como isso não faz sentido? Agora, olha para a lei Sharia. É a lei que o ISIS e que o Império Islâmico quer estabelecer. Ela já atuou no passado, nas mãos dos turcos, no Império Otomano. Agora eles querem que ela volte. E ela já está em alguns países. E ela vai estar em vários países. Pesquisa sobre a lei Sharia que você vai ver. Nenhuma mulher tem prazer de viver daquela maneira. Ou seja, não tem respeito ao que as mulheres desejam. O Islã cumpre todas as características do 8º rei. Posição geográfica, blasfemar contra Deus. Poxa, é uma imposição terrível. Você vê algumas pessoas falando, esses extremistas, esses islâmicos extremistas estão errados. Não, eles não estão errados. Segundo o Alcorão, segundo a Sunnah, segundo os escritos de Muhammad, eles estão certos. Os errados são os pacificadores. Porque o Alcorão não é um livro pacificador. O Alcorão é um livro que manda exterminar todos os inimigos de Alá. E fala os tipos de morte. Que sejam queimados, que sejam crucificados, decapitai-os. Essa é a sentença. Qual é o reino que cumpre essas características? O papado? Então Deus deixou uma matemática espiritual tremenda para a gente calcular e conhecer, reconhecer o reino da besta. Então não é tão simples assim. Exige mesmo sabedoria. Agora tem umas coisas interessantes. Não dá para falar tudo. Eu acho que eu não vou conseguir falar tudo nesse vídeo. É claro que as características do Império Otomano, elas vão estar no 8º rei. Ainda mais sabendo que o Império Otomano foi um império islâmico. Praticou a lei Sharia terrivelmente, matou de maneira terrível. É claro que vai estar. Mas João disse que viu uma das cabeças sendo ferida. O 8º rei, ele tem característica dos 7. Isso significa que quando você olha para o 8º rei, você vai olhar um pouco, enxergar um pouco do Egito. E de fato, o 8º rei está operando num tempo, num contexto em que Deus remonta a história do Egito. Está em Apocalipse 12. As pragas que são derramadas sobre a Grande Babilônia são semelhantes às da terra do Egito. O contexto histórico da libertação do povo, o jubileu, isso é muita coisa tremenda para falar. Se eu começar a falar de números agora, eu tenho certeza que vai ficar complicado, né? Em outro vídeo eu falo isso daí. Mas o contexto do Egito está remontado para o futuro. Isso é certeza. Então você vai enxergar características desses impérios, a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Você vai enxergar características de Roma também. Mas somente uma das cabeças que volta. É uma das cabeças que foi ferida. Essa cabeça que é ferida, ela volta sendo a besta, sendo o 8º rei. E quando eu olho na Escritura, como eu já falei nos vídeos anteriores, já devo ter falado até nesse vídeo, eu vejo Deus falando da Síria no futuro. Sofonias, ele vai estender a mão contra o norte, ferir, castigar a Síria, destruir a Síria e Nínive. No profeta Naum, a mesma coisa. Isaías, Jeremias, a Síria está sendo o último império em que Deus está batalhando. A Síria, na verdade, é Gog e Magog. Então eu vejo que ela recebeu a espada. Além do mais, a gente tem que entender o que é receber uma espadada.
ferida mortal. O que significa isso? Porque isso não pode significar o império caindo. Por quê? Porque todos os impérios caíram. Não é verdade? Eles caíram. O Egito caiu, a Síria caiu, a Babilônia caiu, Pérsia, Grécia. Ainda que a cultura da Grécia tenha sobrevivido no nosso tempo, Roma também, mas caíram. A história do mundo, a geografia está diferente da de antes. Preservação de cultura não quer dizer que o reino está aí sobrevivendo. Não, caíram. Cadê César? Cadê o César? Não tem. Agora presta atenção, por isso que Deus fala, calcular essas coisas exige sabedoria. É uma mente que tem sabedoria. De todos os impérios que caíram, pode olhar, somente 3 caíram pela mão de Deus. O Egito, ele caiu. Ele perdeu o poder, não perdeu? Foi Deus que derrubou. A gente vê isso em Êxodo. A Assíria, foi Deus que derrubou a Síria. Pelas mãos de quem? Pelas mãos de Nabucodonosor. Isso está escrito. É claro que teve várias guerras entre o Egito e a Síria. Teve vários levantes. Mas caiu pela mão de Deus. A Síria foi castigada também por Deus. Deus colocou todas as nações debaixo de Nabucodonosor. E isso está escrito. Nabucodonosor feriu a Síria. Então eu vejo o Egito, a Síria e a Babilônia também caiu pelas mãos de Deus. Porque foi Deus que chamou Ciro, ainda antes dele nascer, e entregou Babilônia nas mãos dos medos e persas. Quantos reinos Deus derrubou pela sua própria mão? Egito, Assíria e Babilônia. Não é verdade? Agora, quando eu olho para a Pérsia, eu não vejo que Deus derrubou a Pérsia. A Pérsia caiu, está debaixo da vontade permissiva dele, mas não foi Deus que chamou Alexandre o Grande, não está profetizado isso. Deus entregou, sim, tudo nas mãos de Alexandre o Grande. É Deus que estabelece reis, remove reis, como disse Daniel no capítulo 2. O Império Grego caiu, sim, pela vontade de Deus, mas não foi o próprio Deus atuando ali para derrubar, como ele fez com o Egito, com a Síria e com a Babilônia. Entende? O Império Romano é a mesma coisa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque todos os impérios caíram. Então o que significa a espada? Somente 3 caíram pela espada de Deus. Você vê Deus ali operando até que eles caíssem. Deus profetizando. Então são 3 reinos que eu começo a olhar. Egito, Assíria e Babilônia. O Egito ainda existe? O Egito existe. Sul de Israel. E a Síria? Existe? A Síria existe? A Babilônia existe. A Babilônia está no leste de Israel, hoje é o atual Iraque. A antiga Babilônia está no norte do Iraque. A geografia muda um pouquinho, né? Não vou explicar tudo de novo, mas tanto o Egito como a Babilônia ainda existe. Só que a Síria não. Quando eu olho para as profecias, eu vejo a Síria no futuro. O que isso quer dizer? Que o 8º rei é a Síria. A Síria cumpre as características do 8º rei. O Império Otomano também é um império que se coloca acima de todo Deus, como foi a Síria. É um império que também cumpre muitas das características do 8º reino, ainda mais sabendo que ele é islâmico, que ele é adorador de Alá. Então há uma tentação muito grande em interpretar que a cabeça que recebe a espada é o Império Otomano, entendeu? Ainda diz que o mundo todo vai se maravilhar, dizendo quem é semelhante à besta, quem pode batalhar contra ela. Então faz sentido as nações islâmicas se gloriarem e estarem falando isso, já que eles querem tanto a lei Sharia, que eles querem tanto que o Império Islâmico domine o mundo. Faz sentido. Ok, irmãos, esse vídeo eu vou finalizar aqui, eu vou ter que acabar esse vídeo aqui por causa da bateria. Eu já usei as 2 baterias e aqui vai acabar o vídeo, eu não posso deixar esse vídeo sem final. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu vou dar continuidade em outro dia, né, através desse estudo, mas até aqui deu para você entender. Dá para você começar a pensar um pouquinho nas coisas, né? Será a Síria? Será o Império Otomano? Pensa nisso, ok, irmãos? Deus abençoe, né, mais uma vez, a vida de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Como sempre aí, ajuda compartilhando o vídeo, dando joinha, se inscrevendo no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Fiquem na paz de Cristo.